A graça e a paz de Cristo seja muito bem-vindo ao propósito 150 dias para crescer com os Salmos. O livro de Salmos é uma reunião de 150 composições que foram escritas por vários autores e ao longo de várias épocas em tempos diferentes, mas cada salmista escreveu o salmo falando a respeito de um momento da sua vida. Alguns salmistas escreveram louvores, como por exemplo, quem escreveu o Salmo 100, ele escreveu lá: Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Sirvam ao Senhor com alegria e apresentem-se a Ele com cânticos. Quem escreveu esse Salmo 100, quando escreveu, escreveu porque estava em um momento de alegria. Então ele disse: Vamos celebrar ao Senhor. Então ele deixou esse salmo como uma forma de louvarmos a Deus. Mas existem salmos que falam de vários momentos da vida. Moisés escreveu o Salmo 90, onde ele fala sobre a brevidade da vida. Ele fala que, Senhor, a vida do homem é de 70 anos e aqueles que chegam até os 80 passam grande parte com enfado e cansaço. Então, nos ensina a contar os nossos dias de maneira que tenhamos, que alcancemos um coração sábio. Moisés, falando sobre a brevidade da vida, refletindo sobre isso, pediu a Deus: nos ensine a contar a nossa vida, cada dia, cada momento, de maneira que alcancemos um coração sábio. Ele pede isso para fazer a vida valer a pena. E o ensino do Salmo 90 é esse: como temos levado a nossa vida. Também temos salmos que foram escritos no momento de angústia e tribulação. Davi escreveu o Salmo 13, onde ele fala assim: Até quando o Senhor se esquecerá de mim? Para sempre? Então, ele nos ensina uma coisa: mesmo quando estamos passando em situações em que nos sentimos abandonados, devemos continuar orando e falando com Deus e tendo confiança nele. O final do Salmo 13 fala assim: Mas eu confio na salvação do Senhor, porque o Senhor me salvará e eu confiarei nele. O Salmo 13 está aqui no livro dos Salmos para nos lembrar: mesmo que você sinta que Deus está longe, ele ainda está com você. Para nos lembrar: continue confiando nele, porque às vezes ele fica em silêncio, mas depois ele responde, com certeza ele responde. O Salmo 42 também manifesta um momento de abatimento. Lá está escrito: Até quando eu ficarei, tu ficarás abatida, ó minha alma. Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Então, o Salmo 42 também fala a respeito de um momento de crise, de um momento de abatimento. E ainda existe o Salmo 51, que também foi escrito pelo rei Davi, onde ele confessa que cometeu pecados. Inclusive, ele cometeu um homicídio. E ele disse ali: Livra-me dos crimes de sangue e cria em mim, ó Deus, um coração puro, um coração reto. O Salmo 51 está no livro dos Salmos revelando que mesmo quando nós cometemos pecados graves, como Davi cometeu de matar um homem, ele pediu perdão a Deus. Deus o perdoou. E o Salmo 51 nos mostra que se confessamos os nossos pecados e pedimos a Deus um coração puro e reto, Ele nos dá um coração puro e reto. Esses salmos que nós mencionamos mostram a dimensão e a importância, a riqueza do livro de Salmos, que passam por vários momentos da vida e nos trazem a chance, a oportunidade de aprofundar o relacionamento com Deus. Por isso nós estamos nesse propósito de 150 dias para crescer com os salmos, porque a Bíblia tem 150 salmos. Cada dia
nós meditamos em um salmo e esse propósito foi orientado pelo Espírito Santo. Ele colocou em nosso coração para iniciar esse projeto e esse propósito e ele lidera cada leitura que nós estamos fazendo. Estamos fazendo em oração com o direcionamento do Espírito Santo de Deus, justamente para crescermos no nosso relacionamento com Ele. O livro de Salmos, no hebraico, na Bíblia original, se chama Tehillim. Se escreve T-E-H-I-L-I-M e Tehillim significa louvores. Então, o povo hebreu, o povo judeu, vê o livro de Salmos como um repertório musical. Os salmos, eles são cantados, eles são louvados e muitas vezes eles são lidos e meditados para conhecer e aprofundar o relacionamento com Deus. Você não tem capítulos em Salmos. Você está vendo na tela Salmos capítulo 37, porque é uma Bíblia digital que está aqui com o propósito de ajudar no conhecimento da palavra, mas o livro de Salmos não tem capítulo. Você deve dizer salmo no singular e o número do salmo. Então hoje nós vamos meditar e estudar o Salmo 37. Você deve dizer salmo no singular e o número do salmo, ou então você pode dizer salmo de número 37, porque ele foi colocado na posição 37 na Bíblia. Feitas essas observações, vamos aqui à leitura do Salmo 37. O Salmo 37 nos fala no versículo 1: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Versículo 2: Porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Muitas vezes o cristão olha para o ímpio, que é arrogante, soberbo, que é prepotente, que não honra e muitas vezes nem acredita em Deus, mas ele prospera nos negócios que ele está fazendo. E muitas vezes o cristão que está ali servindo a Deus olha para o lado e diz: por que aquele ímpio, aquele mau que não respeita a família, desonra os filhos, consegue prosperar? E o Salmo 37, ele foi escrito pelo rei Davi, e ele nos traz esse ensinamento: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam iniquidade, porque ele traz a explicação: porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Ele está dizendo, eles vão morrer também. E para onde vai a alma deles quando eles morrerem? Se durante toda a vida eles nunca buscaram a Deus, eles nunca aceitaram a, a palavra de Deus. Existem pessoas que prosperam, mas são pessoas que são agressivas, desrespeitosas, desonram as suas esposas, dizendo assim: eu que coloco o dinheiro nessa casa, então você me obedece. Tem pessoas que são ausentes, pais ausentes, por causa do dinheiro, dizem assim: eu tenho que trabalhar, já te estou dando tudo o que você quer, estou dando o melhor que você pode ter aqui nessa terra, pensando que o melhor que se pode dar são bens materiais. E esses filhos muitas vezes se envolvem com drogas porque sentem a falta da presença dos pais. Se você tem estado muito ocupado com os seus negócios e se esquecido dos seus filhos, entenda que nada substitui a sua presença, o valor da sua presença, olhando nos olhos, conversando, abraçando, brincando e honrando a sua esposa e os seus filhos é o que realmente tem valor. Não o dinheiro. O dinheiro é necessário sim, mas procure organizar, reorganizar a sua vida, a sua agenda e veja que você tenha aquilo que é a porção necessária. Tem aqueles que já têm a porção necessária, mas eles querem aumentar e aumentar quando não precisariam aumentar. Você pode aumentar,
desde que você aumente e cresça, mas juntamente com o desenvolvimento da sua espiritualidade, do seu relacionamento com Deus e também da sua família e também cuidando do seu corpo físico. Porque do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não tem sentido. Mas muitos que são os malfeitores. O que é um malfeitor? É o que faz o mal. E quem é que faz o mal? O malfeitor não é só o que mata, o que furta, o que rouba. É também aquele que não cuida de si mesmo, aquele que não faz bem à sua própria alma. É um malfeitor. Muitas vezes você é o seu próprio malfeitor. Você deixa de cuidar da sua relação com Deus para correr atrás de outras coisas, talvez de carreira, talvez de alguma posição, talvez de algum outro objetivo. Existem malfeitores dentro da própria igreja. Aquelas pessoas que lideram uma célula, lideram o louvor, lideram a ministração da palavra, mas porque estão ocupados em eu preciso honrar a minha família, porque o meu pai é pastor, então eu tenho que estar ali na frente e eu preciso trazer uma boa palavra. Você precisa trazer a palavra de Deus, que Deus coloca no seu coração, que o Espírito Santo coloca no seu coração, ainda que seja uma palavra simples. Mas tem muitas pessoas que estão liderando pensando, eu tenho que procurar uma boa palavra, eu tenho que estar preocupado com a roupa, com como eu vou estar ali. Preocupe-se mais em fazer o bem. E fazer o bem é estar bem com Deus, no seu relacionamento pessoal com Ele. Você tem orado com a porta fechada no seu quarto, falado com Deus, para estar com Deus, para poder fazer o bem para você mesmo, para você mesma, para estar bem com Deus e fazer o bem? Pense nisso, porque se você tem feito as coisas por obrigação, por posição, em razão de fazer parte daquela igreja, daquela comunidade, ter que dar uma resposta, uma imagem, então você está sendo um malfeitor, está fazendo mal. A obra de Deus precisa ser feita pelo bem, e o bem é honrar e glorificar o nome de Jesus e o nome de Deus. Então, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva. A erva hoje é plantada, amanhã ela é recolhida e lançada nos fornos. Então, cedo serão recolhidos e murcharão como a verdura. O versículo está chamando a atenção para a eternidade. Para onde vai a sua alma? Para o valor das coisas espirituais, das coisas ligadas ao reino de Deus. Não se ocupe do reino dessa terra, mas cultive o valor da eternidade. Agora o versículo 3 em seguida. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Então tenha confiança no Senhor, ao invés de olhar para o lado, para reparar no que os outros estão conseguindo, principalmente para os malfeitores, para os que caminham longe do caminho de Deus, né? Olhe para o Senhor, confia no Senhor e faça o bem. É necessário confiar e fazer o que o Senhor tem ensinado na sua palavra. Faça o bem. Enquanto as pessoas do mundo fazem o mal, porque também existe a pessoa que sabe que Deus existe, que sabe que Deus é Deus, mas ele não confia no Senhor e ele pratica o mal, porque ele pensa assim: se eu não burlar o imposto de renda, eu não vou conseguir dar conta na minha empresa, na minha casa, no meu negócio. Dê a César o que é de César. O Senhor fala: dá para César o que é de César, pague os impostos honestamente. Confia no Senhor e faz o bem. Faça o bem, mesmo que custe para você, porque habitarás na terra. Em outras palavras, Deus vai te dar aquilo que você precisa. Você vai ficar na terra e Deus vai, o habitarás na terra aqui,
Não é só, você vai morar na terra. Significa que o Senhor vai estar com você e verdadeiramente serás alimentado. Verdadeiramente aqui está dizendo, com certeza Deus vai te dar o alimento que você precisa quando você faz o bem. Versículo 4: Deleita-te também no Senhor. Deleitar-se é o quê? Sentir prazer. Tenha prazer no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Então, quando você é tão amigo de Deus, e se alegra tanto em Deus, que Deus dá como um pai, que dá para os seus filhos chegados aquilo que lhe pedem, Ele concederá o desejo do teu coração. Versículo 5: Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então veja, entrega o teu caminho ao Senhor, entregue todos os teus caminhos, toda a sua vida espiritual, a sua vida familiar, a sua vida sentimental, a sua vida emocional, a sua vida financeira, a sua carreira profissional, entregue tudo, a sua vida física, cuide da sua saúde, pensando assim: o meu corpo foi dado por Deus. Cuide a sua alimentação, a escolha do que você come. Beba mais água, cuide do seu sono, entregue o seu caminho, o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Quando você confia totalmente nele, coloca todo o seu caminho na mão dele e confia nele, ele tudo fará. Versículo 6: E ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Quando você se ocupa de honrar a Deus e colocar totalmente a sua vida em Deus, Ele vai fazer você se destacar, você vai se sobressair. A justiça dele vai brilhar sobre você como a luz, e o juízo dele vai ser como o meio-dia na sua vida. Agora o versículo 7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. 8. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal. 9. Porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. 10. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. O que ele está dizendo? Descanse em Deus. Não fique e espere em Deus. Não fique indignado por causa de quem prospera no seu caminho, por causa do homem que pratica o mal. Versículo 8. Deixa a ira e abandona o furor. Às vezes, o cristão fica irado. Como que pode aquela pessoa que faz o mal? O cristão fica com fúria. Ele está dizendo no 8, deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal. Tem as pessoas que fazem a coisa certa e falam, aquele lá faz errado, tudo errado e dá certo, então eu também vou mudar e vou começar a fazer as coisas erradas. Eu também vou fazer uma declaração de imposto de renda escondendo as informações corretas para eu conseguir me dar bem, porque o ímpio está lá dando bem, se dando bem. Mas o versículo 8 fala, deixa a ira, abandona o furor, não te indignes para fazer o mal, não mude o seu caminho correto, continue firme no caminho certo. Versículo 9, porque os malfeitores, os que praticam mal, eles serão desarraigados, ou seja, eles vão ser arrancados da terra, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Aqui está falando de herdar a terra, que terra? Nossa vida é o nosso terreno. Os malfeitores fazem o mal e eles ficam com o corpo cheio de preocupações, porque ficam com medo, ficam pensando, se a Receita Federal me descobrir, eu vou ter que pagar tudo que eu enganei. Eles não dormem, eles são desarraigados, são arrancados de terem a sua vida em paz, em tranquilidade, em sossego, sabendo que o que eu ganhei realmente é meu. Eu não devo nada para o governo, para a Receita Federal. Eu sei que eu fiz tudo certo. Eu sei que eu mantenho a fidelidade no casamento. Eu sei que não vai aparecer uma mulher dizendo
em calúnia, em mentira, que eu não tenho caráter, eu sei que a minha família, que é o meu terreno, a minha terra, está firmada em Deus. Então o 9 fala, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Aqueles que esperam no Senhor, aqueles que confiam em Deus e que vivem essa terra, essa vida, esperando quando morrerem para estarem para sempre com Ele. Vão herdar a terra aqui, porque vão ter o seu terreno, a sua vida, o seu terreno, a sua casa, a sua família, os seus negócios abençoados e vão herdar a terra do céu quando a nossa alma vai, para onde a nossa alma vai estar. Versículo 10, pois ainda um pouco, ou seja, ainda que o ímpio viva bastante tempo aqui na terra, vai ser pouco tempo, como nós falamos no Salmo 90, que fala sobre a brevidade da vida, que a nossa vida é de 70 anos e alguns, quando pela sua robustez chegam aos 80, têm grande parte da sua vida como enfado e cansaço. Então, ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Todo mundo morre. E o ímpio, quando morrer, para onde ele vai? Agora o versículo 11. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Quem são os mansos? Os que ficam tranquilos, cuidam da sua vida, sabem que todo dia Deus está dando o que precisam. Os mansos, os que dizem o que Deus disser, nós vamos honrar e obedecer, né? Os que são mansos, para obedecer a Deus, herdarão a terra, herdarão a sua própria vida, terão paz e se deleitarão na abundância de paz, terão muita paz. E quando fala que terão abundância de paz, significa que Deus vai dar o alimento, as roupas, as bebidas que você precisa, a água. Ele vai dar saúde, família, bons relacionamentos, excelente casamento, união, comunhão, harmonia, fidelidade, aliança, pacto, a presença do Espírito Santo, a paz com Deus, a alegria de estar entre os irmãos. Tem pessoas que se tornaram tão materialistas e querem tanta riqueza que desonram, desrespeitam seus colaboradores, desrespeitam os outros colegas porque querem a todo custo uma posição de liderança para dizer: eu sou chefe, eu ganho mais. Essas coisas são boas quando é Deus que viu que você assumiu a preocupação com o próximo e quer cuidar do próximo, está habilitado para ajudar o próximo, então estar em uma posição de liderança tem sentido. O sentido de usar dons, habilidades e talentos para honrar e fortalecer aqueles que trabalham na equipe. Ao contrário daquele que quer uma liderança para dizer eu sou o chefe. Existe diferença entre isso. Então existe diferença entre você ter riqueza terrena, dinheiro, porque você quer usar isso como ferramentas para o reino de Deus, daquele que quer o dinheiro e a riqueza por causa da ganância. Os que são mansos herdarão a terra. Podem ser muito ricos, podem herdar também riquezas terrenas, podem ter muitas posses e muitas coisas, mas eles vão se deleitar na abundância de paz. Se você tem buscado só dinheiro, posição, cargo e até mesmo liderança dentro da igreja, não porque você quer honrar a Deus e quer ver o crescimento das pessoas e de almas, mas porque você de repente quer se destacar na igreja para aparecer, para cantar um hino ou para ministrar uma palavra para dizer que você está no holofote, então o propósito está errado. Você vai acumular uma agenda de muito trabalho, não tem abundância de paz. O versículo 11 fala: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Quando você faz algo com propósito para o bem, para Deus, você terá abundância de paz. Agora o versículo 12. O ímpio maquina contra o justo
e contra ele range os dentes. O ímpio, ele consegue muitas vezes muitas coisas, mas ele olha para o justo e ele pensa como que essa pessoa consegue ficar em paz, tranquila, seguindo a vida simples, na visão dele, do ímpio, que corre atrás de tantas coisas nessa terra, ele fala que vive essa vida simples, como que ele consegue ficar em paz, ter a família dele? Outro dia vi um homem dizendo isso. Ele dizia: é interessante esse povo de igreja, por mais que eles morem em favelas, em lugares simples, o cara consegue, ele dizendo dessa forma, o cara consegue comprar uma casa, colocar um sofá, uma boa mesa e o cara consegue ter uma família e a gente aqui lutando para conseguir algo melhor e já com uma boa renda não consegue ter isso, porque a gente está sempre correndo atrás, sempre ocupado, sempre faltando dinheiro. E a pessoa mora na favela, você vai lá dentro e ele tem família, ainda tem filhos e estão alegres. Como que é isso? Então ele estava ali fazendo esse comentário. É o que o texto fala aqui no versículo 12. O ímpio maquina contra o justo. Ele fica pensando, como é que ele consegue? E contra ele range os dentes. Eu percebi no comentário que esse homem fazia a raiva dele. Ganhando bem, tendo uma boa posição, ele estava ali rangendo os dentes, dizendo: eu tenho que correr atrás o tempo todo e esse povo, não sei como, consegue viver em paz. Quando ele fala isso, o que ele está mostrando? Ele gostaria de ter paz, mas ele não consegue ter paz. Versículo 13: o Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Em outras palavras, Deus vê essas pessoas que lutam contra os justos e olha e fala: ele vai morrer. O Senhor está no céu, está olhando e dizendo: ele vai morrer. Se você tem sido essa pessoa, preocupado, preocupada com coisas, o Senhor está olhando e dizendo para você: para que tudo isso? O Senhor está rindo e dizendo: vai chegar o seu dia. Para onde vai tudo isso? Se você não entrega a sua vida para mim, se você não entrega a vida para Deus. Versículo 14: os ímpios puxaram da espada e entesaram o arco para derribarem o pobre e necessitado e para matarem os de reto caminho. Aqui fala a respeito de opressões. Puxar da espada e entesar o arco significa preparar situações que muitas vezes eles ficam tão indignados, chateados com a paz dos justos, que eles procuram tirar benefícios, arrancar direitos do pobre e do necessitado para ver se conseguem arrancar a alegria que eles não conseguem ter. Versículo 15: mas a sua espada lhes entrará no coração e os seus arcos se quebrarão. Deus está dizendo: vai voltar para eles mesmos. Porque a paz que um cristão, que uma pessoa que segue a Deus, que honra a Deus, recebe, recebe de Deus. Ninguém tira aquilo que Deus deu para os seus filhos, para os que confiam nele. Versículo 16: vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Porque o pouco aqui que ele está falando fala de coisas materiais. Vale mais o pouco das coisas materiais que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Os ímpios podem ter muitas riquezas, mas o vazio da alma, a falta de Deus, a falta de propósito, vai consumindo a vida deles. Mas o pouco que tem o justo agradece a Deus, louva a Deus, se alegra em Deus e vive uma vida em paz com Deus, aqui na terra e também quando parte dessa terra e a alma dele vai para Deus. Versículo 17: pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. Então aqui essa parte do versículo 12 até o versículo 17 fala: não vale a pena você se preocupar com o ímpio. E ainda que o ímpio, não vale a pena você que tem sido ímpio, você tem sido,
mas quando você está lendo essa palavra, você está recebendo um convite para perceber que é uma tolice permanecer nesse caminho e que não adianta lutar contra o justo, porque é Deus que quebra os braços dos ímpios e mantém os justos. Agora vem o versículo 18, do 18 aqui ao 20. O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Deus conhece os seus dias. Cada dia Ele está cuidando de você, e a sua herança permanecerá para sempre. Você é filho de um pai muito rico que deixou uma herança para você. A herança de que você terá paz, de que você terá o alimento, o pão nosso de cada dia, de que não te faltarão vestes, nem faltará água, para que você possa ter a sua vida, a sua família, a sua vida, que para ganhar o seu sustento, ele tem essa herança. Ele tem paz e no final a vida eterna. O Senhor conhece os dias dos retos. Ele cuida dos nossos dias e a sua herança permanecerá para sempre. Deus é eterno. Sempre vai permanecer a herança dele. 19. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. Deus cuida dos dias dos que seguem a ele. 20. Mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros. Veja, a gordura dos cordeiros, ela se derrete. Ele está dizendo, os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros, eles se derreterão, desaparecerão e em fumaça se desfarão. Quando você coloca ali a gordura dos cordeiros na churrasqueira, você vê que aquilo se torna em fumaça, desaparece. Deus está dizendo isso aqui. Não se preocupe com relação ao ímpio. Eles vão perecer. Versículo 21. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. O ímpio é tão avarento, tão preocupado com riqueza, que ele ainda procura tomar dos outros para não pagar. Agora o justo, ele tem as bênçãos de Deus e muitas vezes o justo tem menos do que o ímpio, que tem tanto, mas o justo tem o que é suficiente para também ajudar ainda os outros. Ele ainda se compadece e dá. Mais um motivo que o ímpio olha e fala, ele tem lá a vida dele, a família dele e ele ainda consegue ajudar as pessoas que estão precisando. Versículo 22. Porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. Veja que o versículo 22 traz uma promessa. Quando você é justo, quando você abençoa alguém, aquela pessoa vai herdar a terra, a pessoa vai ter vida, vai ter honra, vai ser abençoada. E aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. Ou seja, aqueles que ele se afastar e disser, esses aqui praticam o mal, eles serão desarraigados. Não significa que o justo pode sair por aí amaldiçoando as pessoas. Cuidado com esse versículo 22. Alguém pode dizer, então vou lançar aqui uma maldição. E declaro que você está amaldiçoado em nome de Jesus. Declaro que você vai ter uma desgraça na sua vida em nome de Jesus. Não faça isso. Não significa isso. O texto fala, porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra. Aqueles que o justo abençoa com o ensinamento da palavra, com a distribuição de provisão, aqueles que receberem as bênçãos do justo vão herdar a terra, vão ser abençoados. E aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. Significa, aqueles que o justo olha e vê, eles praticam o mal. Então, eu já preguei para a pessoa e a pessoa não quis aceitar. Então, agora, eu não vou mais andar com essa pessoa. Eu não vou mais falar com essa pessoa porque eu já fiz a minha parte. A parte do justo é sempre fazer o bem. Então, pregue para as pessoas que estão longe de Deus. Faça a sua parte. Se a pessoa não quer aceitar, então, você deve se afastar dela.
porque ela não quer a palavra. E quando você se afastar dela e seguir a sua vida com Deus, aquela pessoa estará debaixo da maldição. Qual o fundamento da Bíblia para dizer isso? Quando você lê João, no capítulo 3, no versículo 16, Jesus explicou isso. Veja aqui o texto de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus, o seu Filho único, unigênito, do mesmo gen de Deus, para que todo aquele que nele crê, é necessário crer em Jesus, não pereça, mas tenha vida eterna. Porque, 17, Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então o objetivo de Deus é salvar todo mundo. 18, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, vejamos aqui, a Bíblia fala que quem não crê em Jesus já está condenado. 19, e a condenação qual que é? É esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A condenação é, a pessoa viu Jesus, ela vê a luz, mas ela ama mais fazer as coisas dessa terra, satisfazer os próprios prazeres, buscar os seus próprios interesses. Então eles amam mais as trevas, a escuridão, ficarem longe de Jesus, porque Jesus é a luz que vai revelar que a busca por bens materiais e por posições nessa vida e por querer ter mais aqui na terra é uma escuridão. Porque para onde vai a nossa alma? Eles não querem ouvir isso, porque as suas obras eram más. Versículo 20. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Então ele não vem. 21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então aqui, quando nós anunciamos uma palavra e as pessoas não aceitam, elas ficam debaixo da maldição. É nesse sentido que o Salmo 37, versículo 22 está falando. Retornando aqui para o Salmo 37, é isso que o verso 22 está falando. Porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. Os que não aceitam a luz, não querem vir para a luz, eles são amaldiçoados, eles não querem ser abençoados por Deus. Então não saia por aí dizendo, eu declaro que você é um maldito, eu declaro que você está amaldiçoado, porque não é isso que significa. Você deve pregar a palavra de Deus para todos, e quando você percebe que alguém não quer vir para a luz, mas quer permanecer nas trevas, então a pessoa deve seguir o caminho dela. Então, aqueles que forem por ele amaldiçoados, quer dizer, aqueles que o justo, o cristão deixar para que sigam o caminho que eles próprios querem, vão ser desarraigados. Versículo 23. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e ele deleita-se no seu caminho. Então veja, vale a pena você seguir os caminhos do bem. Deus vai confirmar os seus passos e Deus tem prazer no seu caminho. Assim como Deus disse sobre Jesus, esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Quando Jesus foi batizado, o texto do Evangelho de Mateus fala que ouviu-se uma voz dizendo, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, em quem me comprazo. Ele tem prazer nos passos de um homem bom. 24. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Se você andar no caminho do bem, você pode cair, mas Deus levantará você. 25. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Veja o que o rei Davi fala, ele já estava velho quando escreveu esse salmo. E ele fala que nunca viu um justo mendigando pão, nem a sua descendência. Se você está passando por um momento de dificuldade, de crise financeira, aqui está a promessa, não vai faltar para os seus filhos. 26. Compadece-se sempre e empresta, e a sua descendência é abençoada. Essas são promessas de Deus. Se você tem sentido falta de alguma coisa, ore este salmo.
Diga para Deus: Senhor, o Salmo 37 fala a respeito da sua promessa. Eu tenho andado no seu caminho. Me mostra, Deus, a sua bondade. Deus certamente, com certeza, vai cumprir a palavra dele. E você vai receber a bênção de Deus, porque Deus é sempre fiel. Agora o versículo 27. Se Deus cuida do homem bom, ainda que ele caia, ele é levantado. E Davi fala que mesmo depois de velho, em todo tempo ele nunca viu faltar o pão para o justo, e o justo sempre compadece e empresta, e a sua descendência é abençoada, então faça o que diz o 27, aparta-te do mal e faz o bem, e terás morada para sempre. 28, porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Santos significa separados, aqueles que se separam do mundo para fazer a vontade de Deus. Ele não desampara os seus santos, aqueles que se separam do mundo para honrar a Deus. Eles são preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será desarraigada. Quando o texto fala assim, eles serão preservados para sempre, você terá a vida eterna. 29, os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Você vai herdar a sua vida nessa terra e depois a sua alma vai estar com Deus para sempre. Agora o versículo 30. A boca do justo fala da sabedoria, a sua língua fala do que é reto. 31. A lei do seu Deus está em seu coração, os seus passos não resvalarão. Então veja que o justo ele tem muito conhecimento do que é para fazer, ele tem sabedoria, ele fala o que é correto. A lei de Deus está no coração do justo. Agora, 32, o ímpio espreita o justo e procura matá-lo. 33, o Senhor não o deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. 34, espera no Senhor e guarda o seu caminho e te exaltará para herdares a terra. Tu o verás quando os ímpios forem desarraigados. Então fica tranquilo. Quando você é justo, você tem na sua boca a lei de Deus e no seu coração você tem guardado a lei de Deus. O ímpio pode espreitar você, mas o Senhor não deixará você nas mãos dele e nem te condenará quando você for julgado. Portanto, 34, espera no Senhor, guarda o seu caminho, continua no caminho reto, e ele te exaltará para que você herde a terra. E você verá quando os ímpios forem desarraigados. E eles são desarraigados de maneira repentina. De repente, eles pegam uma doença, de repente, eles morrem, de repente, você descobre que tudo aquilo era uma grande mentira, que a vida deles no dia a dia era carregada, é carregada de muitas dores e sofrimentos emocionais, na família, em tantas coisas. 35. Vi o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal. 36. Mas passou, e já não é. Procurei-o, mas não se pôde encontrar. Veja, Davi está dizendo, foi tudo provisório, foi tudo uma ilusão. Agora 37. Nota o homem sincero e considera o que é reto, porque o futuro desse homem será de paz. Ele está dizendo, quer saber se é verdade o que eu escrevi aqui? Preste atenção nas pessoas que são sinceras. Não é só porque a pessoa frequenta a igreja que ela é uma pessoa sincera. Preste atenção naqueles que vão à igreja e que são sinceros, fazem tudo que é certo. A palavra sincero vem de sem cera. Quando um vaso é trincado, as pessoas colocam cera para esconder a trinca. O homem sincero é aquele que é sem cera, ele não usa máscaras diante de Deus, ele não procura colocar maquiagem, esconder os seus erros, os seus pecados. Ele fala com Deus honestamente, confessa os pecados. Nota o homem sincero e ele segue o caminho com verdade, ele realmente pratica o que ele fala. Então, nota o homem sincero e considera o que é reto, porque o futuro desse homem será de paz. 38. Quanto aos transgressores, ou seja, os que pecam, os que erram, os que desobedecem, serão a uma destruídos. E as relíquias dos ímpios todas perecerão. Então veja, eles serão destruídos todos juntos. E as relíquias quer dizer, por mais que eles juntem muitas riquezas e guardem em um tesouro, em um quarto,
tudo que eles tiverem, dos ímpios, todas perecerão. Porque os ímpios só se ocupam das coisas dessa vida. E tudo que está aqui nessa vida não será levado para o túmulo e nem pela alma. Então tudo, por mais que ele junte muitas riquezas, todas relíquias perecerão. Pode ser uma Ferrari, uma mansão, tesouros e tesouros. Veja os faraós do Egito. Eles construíam pirâmides para colocar todas as riquezas dentro das pirâmides, para dizerem que isso tudo é nosso, mas eles estão mortos dentro daqueles túmulos. Versículo 39. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. 40. E o Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele. Então, o que importa é, nas situações difíceis, Deus sempre vai estar com os justos para salvá-los e levantá-los. Você tem tido essa relação com Deus? Você tem olhado para as redes sociais, no Instagram, Facebook, olhado muitas vezes para pessoas que não honram e não seguem a Deus, a Jesus, e que prosperam, e ficam tirando fotografias em lugares exóticos, com roupas diferentes, em restaurantes diferentes, em lugares diferentes, em que você olha e pensa, nossa, essa pessoa tem uma boa vida. Você sabe o que realmente está por trás daquele sorriso? Você sabe como está a família dessa pessoa, como está a saúde dessa pessoa? Sabe que muitos influenciadores escondem uma vida de depressão e tristeza quando estão com a câmera desligada? Então, não tenha inveja dos maus. Aqui no Salmo 37, Davi fala que eu já fui moço e eu já fui velho. E eu olhei para todas as pessoas e eu percebi que os sinceros e justos, eles têm paz, abundância de paz. E Deus está com eles e nada lhes falta, porque o Senhor cuida deles. Eles têm o que precisam todos os dias. Enquanto que os ímpios correm atrás e têm muito, muito, muito. Mas aquele muito que eles juntam chega a ser nada, porque o vazio da alma só pode ser preenchido por Deus. E se você tem passado por alguma situação dessas e ainda não aceitou a Jesus, Ele está com o braço estendido dizendo que Ele quer que você o aceite. Ele quer estar com você, como nós lemos lá em João 3, no versículo 16 até o versículo 21. Você pode vir para a luz e receber Jesus e abandonar as trevas de ficar preso com coisas dessa terra e entender que a vida nessa terra passa e que a terra mais importante é o reino de Deus. Quando você se conecta espiritualmente com o reino de Deus, você herda a terra da sua alma no futuro e herda a terra aqui na terra. Que terra? A sua vida é a sua terra. A sua família é a sua terra. E entender que o seu negócio é um negócio para Deus, para o reino de Deus, para ajudar as pessoas com relação ao produto, ao serviço que você oferece para as pessoas, e não porque simplesmente você quer mais dinheiro. Quando você entende o propósito de Deus, você pode servir melhor as pessoas e estar aqui cumprindo o plano de Deus e você terá paz para fazer aquilo que você veio fazer aqui na terra, crescendo, prosperando, sim, mas crescendo e prosperando não só em bens e dinheiro, mas também em vida espiritual, em transbordo na vida do próximo, em compadecer-se do pobre e ajudar aqueles que precisam, em trazer treinamentos, cursos para que as pessoas ao seu redor possam crescer, expandir e melhorar, porque você é um agente de Deus, não mais alguém que só corre atrás de coisas que são apenas dessa vida e que não tem propósito nenhum, porque quando você vai dessa terra, você não carrega nada daquilo que está aqui. Então, se você quer ter uma nova vida com Deus, aceite a Jesus. Ele é o Filho de Deus enviado por Deus para dar o Espírito Santo para mim e para você. Jesus disse isso.
Eu vim para mostrar o reino de Deus, e quem vem até mim tem vida e vida com abundância. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 10, você pode ler isso. E ele fala: "E eu vou partir, mas eu vou ressuscitar, e depois eu vou dar o Espírito Santo para todo mundo que me receber. E o Espírito Santo vai estar em vocês todos os dias, e vai ensinar vocês a seguirem uma vida com o reino de Deus." Então, aceite a Jesus, creia que Jesus é o Filho de Deus. Faça essa oração comigo, diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito, eu te recebo como meu único Senhor e Salvador. Escreve meu nome no céu, no livro da vida, e me dá o teu Espírito Santo para morar em mim, para me ensinar tudo o que eu preciso até chegar no céu. Amém. Com essa oração, você disse que Jesus é o teu Senhor. Então agora, o dinheiro, as coisas dessa vida não são mais senhores da sua vida, mas Jesus é o teu Senhor. Então, ore a Deus e entre em uma comunidade de fé ou em uma igreja que prega que Jesus está vivo. Não vá em lugares que adoram imagens de escultura, porque o Salmo 115, nós vamos ler ele quando chegarmos lá. Estamos hoje no Salmo 37, nós vamos chegar no Salmo 115. Lá está escrito que as imagens têm olhos, mas não veem, boca, mas não falam, nariz, mas não cheiram, ouvidos, mas não ouvem, mãos que nada fazem e pés que não andam. Só Jesus é o Senhor. Ele está ressuscitado à destra de Deus, intercedendo por nós, que somos os santos. Ele ouve as nossas orações, fala diretamente com o Pai e traz respostas. E Ele dá o Espírito Santo para nós, que nos dá graça para segui-lo. Você pediu para escrever o seu nome no céu, no livro da vida. O livro da vida, lá em Apocalipse, no capítulo 20, está escrito sobre ele. Você pode ler no último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 20, na parte final, que no livro da vida estão os nomes dos que receberam Jesus e que são salvos. Você pediu: escreve meu nome no céu, no livro da vida. O seu nome está escrito lá. E por último, você pediu para ter o Espírito Santo morando em você. O Espírito Santo entrou em você agora. A partir de hoje, quando você sentir uma falta de paz ao fazer alguma coisa, pense, é o Espírito Santo dizendo: não faça isso. Você vai sentir uma voz interna falando: não faça assim. Por que fazer assim? É o Espírito Santo falando com você, orientando e ajudando você a seguir o caminho reto. Procure agora uma comunidade de fé, uma igreja, para que você tenha comunhão com outros cristãos que seguem a Jesus. Batize-se nas águas. João capítulo 3, versículo 5, Jesus disse: quem se batiza nas águas e recebe o Espírito herda o reino de Deus. Está escrito assim lá: quem nasce da água e do Espírito herdará o reino de Deus. Nascer do Espírito é aceitar a Jesus e pedir para o Espírito Santo estar em você. Nascer das águas é ser batizado nas águas. Você morre, deixa o velho eu para trás, com os pecados lá. E quando você levanta, você está lavado para seguir a Jesus. Depois que você é batizado, você deve participar da ceia. A ceia é uma comunhão entre os irmãos em que um pão é partido e que simboliza o corpo de Jesus, que foi sacrificado por nós. O corpo de Jesus foi maltratado, porque nós merecíamos o castigo em razão dos nossos pecados, mas foi o corpo de Jesus que foi castigado em lugar do nosso corpo. E o sangue de Jesus é simbolizado por um cálice com suco de uva. E esse sangue que escorreu naquela cruz purifica do pecado. Quando você participa da ceia, você está comendo o corpo de Cristo, recebendo força espiritual para estar no corpo de Cristo, para estar com Ele. Quando você bebe o cálice, você está limpando os seus pecados. E nós precisamos limpar e limpar e limpar os pecados. Quanto mais você participa da ceia, mais você está recebendo força espiritual, alimento espiritual e purificação dos pecados.
E por isso Jesus disse, leia depois lá em João, capítulo 6, versículos 54 até o 57. A minha, a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem vida em mim, assim como eu estou no Pai. Em outras palavras, quando você participa da ceia, você é um com Cristo, assim como Cristo é um com o Pai. Quando você participa da ceia, você está totalmente integrado com Deus. Vamos orar e agradecer a Deus. Senhor, te agradecemos pela meditação no Salmo 37. Te agradecemos pelas promessas que estão escritas nesse salmo, que Davi trouxe essas revelações. Pode confiar em Deus, pode sentir prazer nas coisas de Deus. Entrega o seu caminho totalmente a Deus e o Senhor cuidará de você totalmente. Não se preocupe nem perca o seu tempo olhando a vida dos ímpios, cuidando da vida dos outros, porque você deve cuidar da sua vida e do seu relacionamento com Deus, porque é isso que nos dá a confiança em Deus, aquilo que precisamos. Não precisamos olhar para os ímpios nem invejá-los, porque eles vão partir. E para onde irá a alma deles, se nunca honraram e caminharam com Deus? Mas nós, que somos justos e caminhamos nossa vida com Deus, sabemos que herdamos a terra. A paz, a abundância de paz aqui na terra e tudo o que precisamos para cumprir o propósito do Senhor em nossa vida e depois, no fim, a vida eterna, com o nosso nome escrito no livro da vida no céu. Também recebemos a herança da terra porque participamos da ceia e comemos o corpo de Cristo e estamos sendo limpos do pecado sempre que participamos da ceia. Estamos com a herança da terra. Somos herdeiros de Deus. Somos filhos de Deus. E, portanto, somos abençoados em tudo que fazemos, porque o Senhor faz assim com os que confiam no Senhor. Então te agradecemos e te louvamos por todas essas bênçãos. Continua conosco, nos dando cada dia mais e mais a tua porção diária da palavra para nos dar alimento espiritual todos os dias, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus.